de Esther, que saiu da pobreza e se tornou a rainha. Poderia falar de Ana, que pediu ao Senhor um filho. Deus deu a Penina filhos, mas a Ana Deus deu um profeta, um sacerdote, um santo homem de Deus. Existem diferenças para Deus. E eu poderia pedir ao Senhor qualquer exemplo que Ele me desse na palavra. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele me direciona. E eu tenho que seguir aquilo que Ele me direciona. E a palavra de Deus vem dizer sobre Maria Madalena. É uma mulher muito improvável para inspirar outras mulheres. Só que Deus, Ele tem uma afeição por pessoas improváveis. Tudo aquilo que o mundo julga pequeno, sujo, impossível de ser alguém, Deus olha e diz que é provável através dos céus. E a Bíblia vem me relatar sobre uma mulher chamada Maria Madalena. Em Lucas, no capítulo 8, eu gosto muito de todos os evangelhos, mas Lucas ele é muito detalhista no que ele faz. Lucas era médico e, portanto, extremamente estudioso e inteligente. Então, ele relata sobre Jesus numa riqueza de detalhes imensa. Então, Lucas vem falar sobre Maria Madalena. E no capítulo 8, ela nos é apresentada como uma mulher que seguia Jesus após ter sido curada de 7 demônios, após ter sido liberta. Irmãos, eu posso parar para imaginar a vida dessa mulher. Porque se um demônio já faz um estrago, imagina 7. E 7 na Bíblia é um número simbólico. Não quer dizer que eram só 7 demônios, era uma totalidade. Ou seja, poderiam ser 7 legiões de demônios. E naquela época, demônio era ligado à enfermidade. Todas as pessoas doentes, as pessoas tinham tido como pessoas endemoniadas. E a palavra de Deus vem contar que Jesus, ele chega na cidade de Magdala, onde vivia Maria Madalena. E alguns historiadores dizem por aí que Maria Madalena era uma prostituta, mas isso a Bíblia não diz, não afirma e não relata. Então nós vamos seguir aquilo que a Bíblia nos diz. E ainda que se ela fosse, para Jesus isso não seria nenhum problema. Mas a palavra de Deus vem dizer que Jesus se encontra com Maria Madalena na cidade de Magdala. Por isso que às vezes ela é conhecida como Maria de Magdala. Era uma cidade rica, que vivia do mercado de peixe, do mar da Galileia. Magdala era uma cidade, irmãos, capital. Era como se fosse uma capital. Lá não era uma cidade que se encontrava lixo e bagunça na rua. Lá não era uma cidade desorganizada. Os historiadores relatam que era uma das cidades mais ricas daquele tempo, porque haviam descoberto o mercado pesqueiro. Então viviam da pesca, mas com forma inteligente. Então eles atraíam dinheiro e já comercializavam. Magdala era exemplo de comércio naquela época. E Maria Madalena era de Magdala. Ela estava lá. Só que ela estava num cenário diferente de quem ela era. Uma mulher endemoniada. Adiantava uma mulher endemoniada possuir coisas, dinheiro, riqueza e posses? Já viu gente que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada? Já encontrou com alguém que tem muitas posses e muito dinheiro e é depressivo e não tem felicidade? Riqueza não está relacionada à felicidade. E aquela mulher, ela possuía posses, mas ela era possuída por demônios. E eu tenho para mim que ela era referência naquela cidade. As pessoas diziam assim: conhece Maria Madalena? Qual? Aquela que é possuída por demônios? Porque muito provavelmente ela vivia enferma. Porque, gente, não tem condições de uma pessoa endemoniada levar uma vida saudável. Então, muito provavelmente ela vivia enferma, descabelada, descuidada, mal zelada, depressiva, triste, cansada. Era uma pessoa que a família tinha posses, mas ninguém queria estar por perto, porque era endemoniada. Só que quando Jesus chega, Jesus muda o cenário. Quando alguém olha e diz é uma endemoniada, Jesus chega e diz é uma mulher. E Jesus resolve se aproximar dela. Nós precisamos entender que Jesus nunca respeitou o protocolo humano.
Jesus nunca respeitou o protocolo criado por homens. Era proibido o homem ficar de conversa com a mulher. As mulheres eram insignificantes, só serviam para servir os seus maridos, eram objetos deles, não tinham opiniões na sociedade. No templo, elas eram deixadas separadas dos homens. Elas adoravam depois que os homens adoravam. Então as mulheres eram insignificantes. E eu imagino que num cenário onde a mulher já era insignificante, surge uma mulher endemoniada, taxada como endemoniada. Só que aí entra na cidade o Rei dos Reis, aquele que quebra protocolos e aquele que não exige nada de ninguém, porque ele veio para trazer e não para levar. E quando ele entra em Magdala, ele se depara com aquela mulher endemoniada. E Jesus, ele tinha uma afeição imensa por coisas improváveis, pessoas desfavorecidas, cheias de traumas. E é isso que muitas mulheres se tornaram hoje em dia. Tem pessoas que já não são o que eram. São taxadas, como era Maria Madalena, por seus traumas. Ai, aquela que era usuária, aquela que era prostituta, aquela que foi traída pelo marido, aquela que foi infiel ao seu marido, aquela que fez um aborto, já não tem mais nome porque é taxada pela sociedade. Mas eu quero te dizer nesta noite, está presente aqui o Rei dos Judeus, aquele que anula o seu passado, perdoa o seu pecado e te dá uma nova história. Aquele que não está preocupado com quem você foi ou deixou de ser, porque Ele é um Deus do presente. É um Deus vivo e poderoso que muda cenários e muda histórias o tempo todo. A prova disso, irmãos, é que eu estou aqui falando para vocês. Porque o meu passado não é exemplo para ninguém. Mas eu não me envergonho. Porque eu estou aqui para testemunhar que Deus alterou todas as coisas na minha vida, para me transformar naquilo que Ele queria que eu fosse. Porque Deus é perfeito e maravilhoso, e é isso que Ele faz. Jesus, quando Ele se apresenta para alguém, e eu já ouvi pessoas dizer isso, olha, quando eu consertar algumas coisas, eu vou para Jesus. Quando eu organizar algumas coisas na minha vida, eu vou servir a Jesus. Eu tenho só que resolver algumas coisas. Dá a impressão, e tem pessoas que pensam assim, que vão manchar o ministério, manchar a igreja. Ai, a minha vida é muito manchada, eu vou manchar o evangelho. Mas eu quero te dizer que quem toca em Jesus não mancha o evangelho, é limpo pela santidade dele. Não existe mancha de pecado que seja capaz de manchar Jesus Cristo de Nazaré. Muito pelo contrário. Quando você tocar nele, você será limpo e vestido de santidade e de graça. Não importa de que forma você tenha vivido até hoje. Mas o Espírito Santo de Deus me mandou te dizer, para você, mulher, que você precisa ser uma mulher que inspira outras mulheres. Você precisa ser uma mulher que inspira no reino de Deus. Pessoas têm que olhar para você e sentir vontade de conhecer o Deus que você serve. E a Bíblia vem dizer que quando Jesus ele encontra com Maria Madalena e ele liberta ela. Jesus ele faz isso conosco. Quando nós nos encontramos com Ele, Ele nos dá libertação. Porque o Espírito Santo de Deus, para Ele entrar na sua vida, você precisa estar liberto. Quando você aceita Jesus, começa um processo de libertação. E quem está te auxiliando nesse processo é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu, não é o pastor, não é ninguém que vai ficar na sua cabeça. Olha, não faça isso, não use isso, não vá neste lugar, não faça aquilo, não ande com eles. Não é a gente, é o Espírito Santo de Deus. Que vai começar a trabalhar na sua mente, no seu coração. E vai começar a te dizer o quanto você é especial no reino dos céus. O quanto você é grande. O quanto você tem coisas extraordinárias para fazer na terra. Por isso que você não pode andar como qualquer uma. Porque você já não é mais quem você era. E nisso, Maria Madalena se encontra com Jesus automaticamente. Quando ela se encontra com ele, os sete demônios saem dela.
Porque demônio não suporta a presença de Deus. Demônio não suporta a santidade e a graça de Deus. Então, quando ela é liberta, ela tem uma escolha. Uma mulher jovem. Olha, você tem posses, tem dinheiro, vive numa cidade de uma das melhores da Galileia. Agora você está liberta. E sabe o que ela faz com a liberdade dela? Ela disse: mestre, eu quero te seguir. Eu quero ir atrás de você. Aonde você for, eu estarei com você. É isso que a liberdade de Deus faz conosco. Ela nos dá a opção de seguirmos o nosso caminho ou de seguirmos o caminho de Jesus. E ela toma essa atitude inesperada. Ela diz: mestre, eu quero te seguir. Porque até hoje eu não vivi, mas agora que eu vivo, eu quero viver para o Senhor. Eu quero ser fiel ao Senhor. E a Bíblia diz que ela sustentava os apóstolos com o dinheiro dela. Com as posses que ela tinha, ela vendia para sustentar os apóstolos de Jesus, para alimentar aqueles homens. Ela não era uma mulher insignificante, porque para Deus ela tinha suma importância no reino de Deus. Glória a Deus! Você não é insignificante. Para de andar para trás. Para de querer voltar para onde Deus te tirou. Porque Ele tem coisas tão maravilhosamente grandes e perfeitas para te entregar. Tem sonhos lindos para que você viva na presença dEle. É Deus. E você aí trocando Deus por tão pouca coisa. É Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que é tempo de recomeçar. Glória a Deus. Não importa de onde você parou e qual foi o tempo que você decidiu abandonar Jesus e seguir os teus próprios sonhos e os teus próprios caminhos, mas Ele te trouxe hoje aqui para te dizer que é tempo de recomeçar com Ele. É tempo de recomeçar a caminhada. E aqui nós vemos uma mulher que abandonou a família, abandonou tudo que ela tinha e poderia viver para seguir o Mestre, porque nada mais importava do que a presença de Jesus Cristo. Aquela mulher estava decidida: mestre, a partir de hoje, se eu tiver que dormir ao relento, eu quero dormir onde o Senhor estiver. Se eu tiver que caminhar léguas e léguas, eu quero caminhar por onde o Senhor passar. Se eu tiver que passar horas ouvindo um sermão, sem ter alimento para esperar o final, para poder comer, eu quero estar com você. Decidida. Irmãos, nós fomos libertos para ter o livre-arbítrio de decidirmos. A história é sua, é você quem decide. O cenário está aí, mas é você quem decide. Se você quer controlar as coisas do seu jeito, ou se você quer andar com Cristo e deixar que Ele manipule todas as peças da sua história. Sabendo que Ele, quando surge uma dificuldade, ele tira uma página nova do livro e diz: olha, eu vou fazer desse jeito. Deus não precisa dar explicação para ninguém das coisas extraordinárias que Ele faz na sua vida. Para de achar que quando você for cristão, coisas começarem a acontecer, você tem que dar explicação para os outros. Você não precisa disso. Porque o Deus que faz o impossível por você, é Ele quem testemunha da sua vida. A palavra de Deus é tão séria que ela diz que quem justifica a nós é o próprio Deus. Ou seja, não permita que as pessoas questionem sua vida, sua história, o seu passado. Não permita que o inimigo fique te acusando de coisas que Deus já te perdoou faz tempo. Deus está esperando você produzir, você caminhar e você continua estagnada. Pelo amor de Deus, Deus te trouxe hoje aqui para você entender que é para você caminhar, é para perdoar, é para esquecer. Irmã, mas me feriu demais, mas Deus permitiu que você fosse ferido para te provar que quem te feriu não é mais forte do que Ele. E a prova disso é que você está aqui, vivo, saudável e respirando, com a oportunidade de prosseguir.
Então a palavra de Deus vem dizer que Maria Madalena, ela segue a Jesus. E Jesus é aquele que não respeita padrões. Jesus era proibido naquela época, irmãos, era lei que homens ensinassem às mulheres, era proibido. Mas Jesus começa a ensinar para aquelas mulheres. Jesus começa a quebrar os paradigmas e os padrões. Jesus começa a dizer: ei, se Deus criou elas em tanta perfeição e graça, eu tenho poder e autonomia para encher elas da presença de Deus. E aquelas mulheres começam a seguir Jesus. A Bíblia cita outras, mas o primeiro nome que a Bíblia cita é Maria Madalena. E ela segue Jesus. E a palavra de Deus vem dizer que Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando a palavra do reino de Deus. Jesus era o pregador. Havia uns discípulos que estavam com ele, mas havia ali Maria Madalena cuidando dos discípulos. E eu imagino que vez ou outra alguém estava com a túnica suja e ela parava em qualquer rio por aí, lavava a túnica e devolvia. Quando parava em algum lugar, ela assava algum pão, uma coisa ou outra, e entregava para eles. Ela não era a estrela do cenário, ela não é citada entre os 12 apóstolos, mas ela estava ali. Irmãos, não importa que o nosso nome seja citado em lugar nenhum, importa que o nosso nome seja conhecido nos céus. Importa que o nosso nome seja conhecido lá nos céus. E a palavra de Deus vem dizer que essa mulher improvável, esquecida e humilhada, ela não desiste, ela segue Jesus. A Bíblia diz que ela vinha seguindo Jesus desde a Galileia. Ou seja, faz tempo que Maria Madalena estava seguindo a Jesus. Só que chega um certo momento em que Jesus é entregue. Jesus é preso. E Jesus vai ser crucificado. E agora, Maria Madalena, o seu mestre, o seu rei, vai ser crucificado. E a Bíblia diz que ela seguia de longe a audiência que Pilatos fazia para condenar Jesus à crucificação. Porque era proibido as mulheres darem palpite ou falarem. Mas eu penso para mim que de longe ela estava orando: Deus, cuida do nosso mestre. Deus, cuida do meu Jesus. E a Bíblia vem dizer que no momento que Jesus foi crucificado, Maria Madalena estava junto com a mãe de Jesus e a tia de Jesus aos pés da cruz. Irmãos, aquela mulher servia por gratidão, não tinha nenhum interesse. Quem serve por gratidão, serve quando tudo está dando certo, mas também serve quando tudo começa a dar errado. Serve quando está vendendo saúde, mas também serve no leito de hospital. Serve quando a notícia é para a vida, mas também serve quando o luto chega. Porque ela servia por gratidão. A Bíblia é muito clara no livro de João, e ele relata que ela estava aos pés da cruz, vigiando Jesus. Obviamente, Jesus já havia dito para ela em algum dos sermões que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Mas aquele não era o momento da ressurreição. Aquele era o momento da crucificação. Era sexta-feira. Daqui a pouco, na hora sexta, as mulheres não podiam sair na rua. De 6 da tarde de sexta até 6 da tarde do sábado, elas eram proibidas de circular. E ela estava ali: Senhor, o que é que eu faço agora? O meu Salvador está pendurado numa cruz. E a Bíblia vem dizer que daqui a pouco aparece um homem. Certifica-se de que Jesus está morto. Olha, vocês que estão aqui, olha para aquelas mulheres, acabou. Ele está morto. E aí surge alguém que pede a Pilatos o corpo de Jesus.
pega o corpo de Jesus e leva para um sepulcro de forma rápida, porque já estava entrando o horário que era o sábado e eles não podiam circular. E a Bíblia vem dizer que ela observava onde é que eles guardavam o corpo do mestre. E ela tinha uma ideia. Quando passar o sábado, no domingo pela manhã, eu vou trazer um unguento, vou trazer óleo e especiarias e vou ungir o corpo do meu mestre. Irmãos, isso era prova de profundo amor. Eles faziam isso para que o corpo durasse mais tempo, para que não entrasse em estado de putrefação e pudesse ser visitado outras vezes. Então ela tem esse plano de pegar o dinheiro, comprar as especiarias. No domingo pela manhã, eu vou visitar o corpo do meu mestre. E a Bíblia vem dizer que aquela mulher se levanta no domingo pela madrugada. Irmãos, imagine uma mulher naquele tempo andando de madrugada. Ela venceu o medo por amor ao mestre. Tem coisas que você precisa vencer por amor a Jesus. Esse medo, esse lugar que você estagnou, estacionou. Jesus já fez uma obra gigantesca na tua vida, na tua história. Só que quem decidiu se afastar foi você. E o que Jesus está dizendo é que agora Ele está de braços abertos esperando por você. Quando você decidiu ir, eu permaneci. Então Maria Madalena levanta de madrugada, vence o medo. E sabe o que ela faz? Ela corre para o túmulo. Irmãos, já tinha acabado, Jesus já havia morrido. Aquela mulher precisava voltar para Magdala e viver a vida que ela tinha que viver. Mas ela estava tão apegada ao mestre que ela não conseguia se desligar. Entende? Porque por mais que você tente, você não consiga se desligar de Jesus. Por mais que você tente levar uma vida no mundo, vez ou outra você precisa da presença de Deus. Vez ou outra você diz, olha, eu preciso ir na igreja, eu preciso ouvir algo de Deus, eu preciso de libertação, eu preciso de algo, e você sabe aonde você encontra. É por isso que mesmo quando você se afasta, você se lembra de onde Jesus está. Você se lembra de onde você o encontra. Você se lembra e você decide procurar por Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que ela vai ao túmulo de Jesus. Só que quando ela se aproxima do túmulo, a pedra já havia sido tirada. Jesus, para ressuscitar, não precisaria de que ninguém tirasse aquela pedra de lá. Só que os anjos haviam tirado aquela pedra, porque Jesus já havia avisado que Maria Madalena estava chegando. Olha a importância que Jesus deu para essa mulher. Olha Jesus dizendo, Maria, o seu esforço não foi em vão. Maria, você correu atrás, você conseguiu. O teu esforço não foi em vão. E a palavra de Deus vem dizer que ela entra no túmulo. Só que Jesus não estava mais lá. Os panos que envolviam o corpo de Jesus estavam no chão. Só que o lençol que cobria o rosto de Jesus estava dobrado sobre a pedra. Isso é um mistério de Deus que poucas pessoas entenderam até hoje. Era um costume dos hebreus. Era um costume dos hebreus quando se alimentavam. E preste atenção nisso, que as mulheres não podiam alimentar junto com os homens. Então as mulheres ficavam de fora, em pé, esperando para servir ou ser chamadas por eles. E todo hebreu, quando acabava de se alimentar, ele usava o guardanapo e jogava sobre a mesa. Isso significava que ele estava satisfeito, que ele havia terminado.
Mas quando ele pegava o guardanapo e dobrava sobre a mesa, ele estava dizendo: eu ainda não terminei, eu saí, mas vou voltar. Ou seja, Maria, o lençol está dobrado, eu vou voltar. Eu ainda não terminei. E ela pega aquele lençol, era como se fosse um recado do mestre. E ele, com toda a sua sabedoria, ele poderia escrever numa pedra, deixar um outdoor, fazer qualquer coisa. Mas ele estava dizendo: Maria, eu deixei um recado singelo para você, porque só as mulheres iriam entender aquele recado. É para você, Maria, que eu estou dizendo que eu vou voltar. Só que Maria, pensa comigo, ela viu Jesus morto, ela viu Jesus crucificado, ela certificou de que ele estava morto. E mesmo vendo o lençol, ela vai para a porta do túmulo e começa a chorar, porque ela não conseguia acreditar. Não, realmente, ele se foi, o meu mestre não vai voltar, porque ela estava cega de tristeza. Irmãos, tem uma das coisas que nos cega, chama tristeza. A tristeza, quando ela entra nos nossos corações, ela nos cega. Ela começa a cegar os planos maiores de Deus sobre as nossas vidas. Ela começa a cegar os sonhos que Deus tem determinado para nós. Só que Deus entende que não é culpa nossa. Ninguém escolhe ficar triste. Ninguém escolhe ter depressão. Ninguém escolhe passar por um momento difícil. São coisas da vida. E a história de Jesus é a prova real de que somos seres humanos e que não estamos imunes às dificuldades e pelejas deste mundo. Às vezes, irmãos, a gente acha que a gente é o queridinho dos céus, que Deus não pode me decepcionar. Como que Deus fez isso comigo? Irmãos, somos todos iguais para Ele. Ele nos ama de uma forma sobrenatural. E só um pai sabe o que é melhor para o filho. Se ele te deu, é porque ele sabe o que é melhor para você. Se ele tirou, porque conhece os detalhes do futuro. Sabe aquilo que te faria mal. Se a porta fechou, foi porque ele permitiu que fosse fechada. Porque não era a hora, não era para você. Porque aquilo que é destinado a você, podem te roubar lá fora. Mas no reino de Deus, ninguém toma da sua mão. Deus entrega nas nossas mãos. Mas nós, com as nossas próprias atitudes, podemos perder aquilo que Ele nos entrega de bom grado. Podemos nos desfazer daquilo que Ele nos entrega. Eu ouço pessoas dizendo: estou decepcionado com Deus. Decepcionado com um homem que desceu dos céus, caminhou rumo a uma cruz, um homem cheio de glória, de soberania, de poder e de santidade, que não precisava passar por isso, mas que desceu dos céus e caminhou pelas ruas de Jerusalém. Cada gota que caía do sangue dele ficou marcada naquele chão. E o coração dele estava alegre, sabe por quê? Porque era por você. Em nenhum momento ele hesitou parar e deixar aquela cruz. Em nenhum momento ele quis: olha, pai, eu não quero mais, eu quero voltar para o céu, eu quero ser revestido de glória. Em nenhum momento ele deixou de amar você. Em nenhum momento ele deixou de pensar em você. Só que quando ele te libertou, ele te deu um livre arbítrio. E aí a pessoa se afasta de Deus, abandona os planos e os propósitos de Deus e vem dizer que é desproporcionado por Deus. Faz um reflexo da sua vida sobre quem você era e quem você se tornou depois que você conheceu Jesus. Irmã,
Aconteceu um processo estranho e depois que eu conheci Jesus eu não consigo ser feliz lá fora. É porque Ele não quer que você seja feliz lá fora, Ele quer que você seja feliz aqui dentro. Ele está te dizendo, sabe por que tanta infelicidade e tanta decepção lá fora? Porque você já não faz mais parte do cenário do mundo. Você já não se encaixa nas coisas do mundo. O mundo já não te dá prazer como ele deu um dia. O mundo já não tem mais graça. E por mais que você invista, por mais que o cenário seja legal, por mais que as companhias sejam legais, você não está feliz. Porque está faltando Jesus. Entenda uma coisa, que você pode ter o que você tiver condições de ter na face da terra. Se você lutar e trabalhar, você pode conseguir dinheiro para ter o que você quiser. Só que a presença de Jesus, ela não é comprada por dinheiro nenhum. A presença de Jesus é dada de graça. Ele te entrega de graça. E Maria Madalena foi uma mulher improvável, mal falada, taxada. Eu não sei o que falaram do seu passado, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, coloca uma pedra em cima desse passado, porque nem eu não me lembro mais. Para de deixar o inimigo te lembrar de coisas que te feriram. Para de passar a vida achando que você é traumatizada. Ai, porque não cuidaram de mim, porque meu pai não foi bom. Os meus também não foram. Mas sabe o que é isso? Um projeto de Deus para te ensinar o que está escrito na palavra, que ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Ou seja, as tuas bases não vêm da terra, vêm do céu. Não existe cenário improvável que Deus não mude, que Deus não opere, que Deus não faça, que Deus não dê estrutura. O problema de algumas pessoas é que ora por um dia, 2 dias, ai Senhor, transforma meu marido, transforma meu filho, liberta a minha filha, mas desiste de orar. Irmão, se você está aqui hoje, você é resultado da oração de alguém. Alguém em algum momento dobrou o joelho, estendeu a mão e pediu a Deus misericórdia pela sua vida. E se você não nasceu num berço evangélico, se você não recebeu a fé professada desde cedo, se você não aprendeu da santidade dentro de casa, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus quer ser o seu professor, o seu guia, o seu mestre, o seu guardador, o seu consolador, o seu protetor. Ninguém tem autonomia e poder para te proteger na face da terra. Para de achar, irmão, que circuito de câmera interna, circuito de cerca elétrica, circuito mais não sei o que lá, vai te proteger de alguma coisa. A única coisa que